Será que isso é a minha intuição ou será que isso são as minhas emoções? Bom, esse é um tema bastante interessante, não é verdade? Porque a intuição é uma qualidade natural e inerente a nós seres humanos. Mas com certeza existem diversos fatores que podem não só bloquear a sua intuição, como confundir você. Será que o que você está ouvindo é a sua intuição? Será que são outras coisas? E quantas vezes em situações que se passaram, depois que elas aconteceram, você não disse assim: cara, eu deveria ter ouvido a minha intuição. Afinal de contas, o que é uma coisa, o que é outra e como eu posso ouvir melhor a minha intuição? Se esse assunto te interessa, então você já sabe. Vem comigo nesse vídeo. Olá, eu sou Manuel Augusto, eu sou fundador do Núcleo Terapêutico Sinapse, eu sou criador da metodologia MIRI, Metodologia Integrativa de Reconexão do Eu, uma metodologia baseada em mais de 16 abordagens terapêuticas diferentes, entre técnicas e curas de trauma e resolução de estresse pós-traumático, a psicologia pré-perinatal, que são regressões intrauterinas e pós-nascimento, constelações familiares, entre tantas outras abordagens. Bom, nesse vídeo aqui você já viu que a temática está bastante interessante, não é verdade? Antes de mais nada, eu vou dizer para você, se você não é inscrito no nosso canal, clica aqui e se inscreve para você realmente não perder nenhum conteúdo que a gente está oferecendo, sempre são conteúdos riquíssimos aí, e se você gostar, deixa o seu like e também compartilha esse vídeo, tá bom? Como eu disse para você no início, a intuição é uma qualidade inerente a nós seres humanos, tá? Então, eu vou iniciar aqui falando sobre uma frase que o criador, o pai da psicologia pré e perinatal, uma vez me disse, que na medida que nós vamos elaborando os nossos traumas, existe como se fosse uma película entre nós e o mundo espiritual, essa comunicação mais íntima com o espírito, que não tem nada a ver com o espiritismo, que é a intuição. Na medida que a gente vai trabalhando esses traumas, essa película ela vai diminuindo, Na verdade aqui é uma crosta e ela vai virando uma película muito fininha, ou seja, você desenvolve a sua intuição na medida que você trabalha as suas emoções. Isso realmente é uma verdade que quando ele me falou, aquilo fez um bocado de sentido, e depois aí de ter trabalhado muitos dos meus traumas, os meus choques, inclusive intrauterinos, ter feito muito trabalho terapêutico comigo, realmente a intuição ela se aguça e aumenta cada vez mais. Então isso realmente é uma condição normal a todos os seres humanos, porque muito provavelmente você já teve naquele relacionamento, sabe, onde lá no fundinho você sentia que alguma coisa estava errada. E com o passar do tempo, depois talvez do término, talvez de algumas coisas, você fazendo uma retrospectiva, você disse, estava tudo ali, meu Deus, por que eu não ouvi a minha intuição? Outras vezes, quando você vai, de repente, para uma festa, você sente aquele feeling, eu não estou afim de ir naquela festa, eu não estou afim de sair de casa hoje, e você realmente não vai, e você percebe que foi a melhor coisa que você fez. Então eu tenho que contar uma história muito interessante para você, para te ajudar a contextualizar isso que eu tô falando, Então, há alguns anos atrás, eu era praticante também de dança, assim, apenas num nível de hobby, Eu dancei Zouk e eu frequentava muitas aulas, tinha muitos amigos, professores, enfim. E às vezes no meio da semana nós combinávamos, de sair para dançar em algum lugar. E aquele dia eu não tinha ido para aula, mas a gente havia combinado, então eu tomei meu banho, eu me troquei, eu fui na escola de dança, estava esperando terminar a última aula para que a gente, então, se organizasse para sair, ok? Como era no meio da semana, assim, não era tão tarde, mas eu estava ali arrumado, estava sentado, a aula acontecendo, começaram a vir imagens na minha cabeça, imagens assim um pouco estranhas, imagens do nada, começaram a visitar a minha mente e eu comecei a me sentir um pouco indisposto. Eu sei que eu cheguei e falei para as pessoas que eu havia combinado ali, gente, eu recebi uma mensagem aqui, eu vou precisar voltar para casa. Isso não era verdade, mas eu realmente senti a minha intuição que eu não deveria sair aquele dia, que eu deveria ir para minha casa. Bom, claro que no meio vieram
geram emoções minhas. Nossa, como que eu vou desmarcar com essas pessoas agora? Eu estou aqui, eu acabei de me arrumar, eu estou esperando eles, mas a intuição foi tão forte que eu não fui. Eu fui para casa, eu confesso que eu fiquei um pouco chateado. No dia seguinte, eu comecei a ver algumas postagens no Facebook de algumas pessoas que estavam ali. Mais ou menos uns 15 minutos depois que eu saí daquela escola, aquela escola de dança foi assaltada e todas as pessoas, tanto alunos quanto professores que estavam ali, haviam sido feitos reféns. Então eles prenderam eles ali numa sala, levaram a chave, levaram a carteira de todo mundo, um carro de uma pessoa. E quando eu vi aquilo no dia seguinte, o meu corpo se arrepiou inteiro, né? E eu agradeci aos céus aí a minha intuição. Eu sou uma pessoa que tem uma intuição bastante aguçada, mas eu preciso falar para você. Mesmo já tendo trabalhado muitos dos meus traumas, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Mesmo sendo uma pessoa muito intuitiva, às vezes a intuição ela se confunde com as nossas emoções, porque quando existem emoções envolvidas, isso realmente pode interferir bastante no seu processo intuitivo. Mas a primeira dica que eu vou dar para você aqui, e é claro, você vai ter que experimentar, isso não é uma regra absoluta, tá? Você é uma pessoa grandinha aí do outro lado, você tem que cuidar do seu bem-estar, mas eu estou falando como eu, às vezes, diferencio se é uma intuição ou é uma loucura. Quando um pensamento bizarro vem na sua cabeça, assim, e você tem aquele sentimento, claro que se você já tem um pouquinho de contato com a sua intuição, né? Tem aquele sentimento de que, cara, tem algo a mais aqui, não é simplesmente um pensamento que é uma loucura, não é, isso simplesmente não faz sentido, mas algum movimento interno no seu corpo acontece, sabe? Algo que te arrepia a espinha. Ouça essas imagens, esses pensamentos que visitaram você. Bom, pelo menos isso me ajuda bastante. Mas ainda assim, a intuição ela pode se confundir bastante com as nossas emoções. Talvez você já tenha passado pela experiência, né? Você, como eu citei no início, estar num relacionamento. Você tem aquele sentimento e às vezes é muito ambíguo, porque se você não sabe se é a sua própria encarnação, se são os seus próprios problemas, as suas próprias emoções, a sua própria loucura, ou de fato é a sua intuição trabalhando por você. Bom, eu trabalho com muitos clientes, né? Eu conheço muitas pessoas e uma vez um amigo meu, né? Ele estava querendo conversar ali comigo e ele me disse assim, cara, a minha namorada fica me apurrinhando porque ela acha que eu tô traindo ela e ela acha que eu tô fazendo isso, ela não me dá sossego, ela quer olhar o meu celular. E assim, eu tive uma conversa com ele, eu falei, mas há 3 dias atrás você estava comentando comigo o que é que você estava fazendo, né? Então é a intuição dela sabendo o que você está fazendo, ela não está amolando você, tem algo acontecendo aqui, não é verdade? Então, só que quantas vezes também, né, eu não estou trabalhando com pessoas e realmente, né, uma pessoa por já ter passado por situações de traição, por ter passado por situações onde a pessoa foi enganada, os próprios traumas, as próprias emoções dela inundam aquilo e ela começa a criar imagens e fantasias dentro da mente dela e a outra pessoa não está fazendo nada. Você começa a perceber que é muito tênue a linha, ok? Então não tem um exercício, passo 1, 2, 3, 4, 5 para você saber se é intuição ou não, mas tem alguns exercícios, tem algumas coisas que você pode fazer que você vai ter que aprender, ouvir em você como que a intuição chega até você e o que realmente são as suas emoções, tá? Eu poderia aqui te contar várias histórias, mas dentro de relacionamentos mesmo, às vezes você tá notando que o relacionamento não tá legal, tem alguma coisa, às vezes nem é uma questão de traição, tem alguma coisa pairando no ar, você só tem eu vou chamar aqui de felt sense, é uma terminologia em inglês que nós utilizamos bastante, né? A tradução seria meio estranha, uma senso-percepção, uma sensação sentida no corpo, porque o nosso corpo ele tem uma sabedoria incrível, né? Realmente muitas informações ficam armazenadas no nosso corpo. Então,
às vezes eu tenho aquela sensação, mas eu também me confundo. Será que isso não é loucura minha? Porque às vezes você gosta de uma pessoa e tem coisas que, se você der voz à sua intuição, você vai ter que se desfazer desse relacionamento. De repente você gosta da pessoa, você tá ali, são informações, são coisas que você não quer perceber. Outras vezes as emoções tomam conta de você agindo por impulso, você realmente tendo explosões emocionais, e isso são apenas as suas emoções e é o seu histórico, não é a intuição. Então isso aqui também pode ser um indicador bem grande, tá? Se você age muito por impulso, se você age muito, né? Reações emocionais exacerbadas, um coração acelerado muito forte, né? Tremores, sudorese, realmente sintomas de ansiedade provavelmente são mais as suas emoções do que a sua intuição. Isso diz respeito mais à sua parte emocional que foi desengatilhada. Aqui já não tem tanto a ver com a sua intuição. Isso também eu consigo perceber em mim, e essa talvez seja uma dica incrível para você também, tá? Então, se tem reações aí muito fortes, assim, muito emocionais, muita reatividade, então isso talvez não esteja ligado à intuição, porque a intuição geralmente é uma voz mais baixinha, você está mais interiorizado, você se pergunta lá dentro, mas não é uma sensação muito física, assim como eu disse, de ansiedade, é mais um silêncio interior, e aquilo vem e tem aquele certo arrepio na alma. Bom, pelo menos é assim que eu sinto, cada um tem a sua própria forma. Mas aqui também, com essa dica aqui, talvez você possa distinguir entre uma coisa e outra, né? Quantas vezes eu mesmo sendo uma pessoa intuitiva, será que isso são as minhas emoções? Será que isso é a minha intuição? Então eu acredito que seja uma tarefa aí de uma vida para você distinguir entre um e outro, porque às vezes a linha é muito tênue, tá? Mas nesses dois casos que eu te falei aqui, esses extremos, né? Algo te visitar assim e for algo muito calmo, muito lá de dentro, e você sentir aquele movimento interior que não é uma reatividade, e principalmente as suas ações, elas não são reativas. Quando eu disse que eu ia embora ali, eu não saí brigando com as pessoas, não saí xingando as pessoas, eu simplesmente fui embora, e aquilo, embora eu me sentisse mal, e isso sim era a minha parte emocional, porque cara, eu combinei com as pessoas e eu tô indo embora, mas eu me senti bem de estar seguindo realmente aquele chamado interior, tá? E outras vezes sim, eu também, como qualquer outro ser humano, já agia aí por impulso, mas eu não chamava de intuição, eu ali estava agindo pelas minhas emoções. Então, tem algo que quando eu comecei a fazer na minha vida, realmente começou a transformar muito essa crosta para uma película, né? E cada vez isso fica muito mais fácil dentro de você, que é cuidar dos seus próprios traumas, cuidar das suas emoções, tá? Tem pessoas que têm uma falsa ideia de que elas podem controlar emoções, e elas vivem em polaridades, ou negando as emoções ou simplesmente brigando com as emoções, tá? Isso pode funcionar por um determinado tempo, tá? Mas com o passar aí do tempo, isso vai trazer para a pessoa sintomas. Quais? Diversos. Então não cabe aqui eu trazer todos esses sintomas que podem acontecer quando a gente fica negando muito as nossas emoções ou brigando muito com elas. O que eu aprendi na minha jornada, conduzindo aí mais de uma década, milhares de pessoas nos seus próprios processos, é que nós podemos aprender a ouvir as nossas emoções, fazer companhia às nossas emoções, entender e compreender as nossas emoções em níveis muito profundos e elas se acalmarem, e a gente realmente, né, fazer uma parceria com essa parte em nós, porque nós somos seres emocionais e não é negando, não é conflitando que é o melhor caminho. Como eu disse, isso funciona por um tempo. Talvez você já tenha dado esse tempo aí na sua vida e já não esteja nem isso funcionando mais, tá? Então, qual é o convite aqui? O convite é você realmente se permitir cuidar de suas partes mais profundas. A propósito, a gente tem um curso online, Introdução à Psicologia Pré e Perinatal, tá ok?
que é um curso que você talvez comece a considerar algumas janelas de coisas que aconteceram com você antes mesmo de você nascer. Veja só, antes mesmo da gente nascer, muita coisa acontece dentro do útero materno. Quando eu estava falando, né, que o pai da psicologia pré-perinatal, William Emerson, falou isso para mim, ele estava se referindo justamente, né, a muitos traumas ali já do período intrauterino. Não que outros traumas não precisem serem trabalhados, né? Eles têm importância e muita. Porém, realmente você dar uma olhadinha para esse período da sua vida é bastante importante. Então, nesse curso aqui, eu trago as evidências científicas, né, que as nossas emoções já se iniciam dentro do útero e os principais choques e traumas, as principais fases que a gente passa dentro do período intrauterino até o nascimento, né? Tem até um exercício de regressão aí ao nascimento, depoimentos reais, tem muita informação ali que realmente vai agregar mais letrinhas aí ao seu vocabulário e quem sabe você poder um dia se dar a possibilidade, inclusive, de explorar esse território aí, né, para diminuir essa crosta e se tornar aí uma camada. Manuel, esse é o único caminho de eu me tornar uma pessoa intuitiva? Eu só estou dividindo com você o que eu ouvi e o que faz sentido para mim. Eu acho que muitos caminhos podem levar a Roma, tá? Então era isso que eu queria dividir com você aqui. Caso você tenha gostado, se lembre de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo se você achar que pode agregar outras pessoas. E como eu disse, se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui para você continuar recebendo o nosso conteúdo, tá bom? Então nesse vídeo aqui eu vou me despedindo com as minhas 2 frases preferidas. Que tal você abandonar os seus limites e também, né, dicas aí para você aumentar, né, se conectar mais à sua intuição, para você se tornar tudo aquilo que você nasceu para ser. Manuel Augusto do Núcleo Terapêutico Sinapse, você já sabe. Te vejo na próxima. Como eu já venho num processo de muitos anos de fazer terapia aqui, terapia ali, e como eu já assisti alguns vídeos dele falando da psicologia pré-perinatal, me chamou muita atenção, porque o meu nascimento ele foi um pouco complicado. E eu sempre percebi assim, tem algo lá sim. E aí fez com que eu comprasse o curso, para eu conhecer um pouco mais sobre a abordagem. O exercício de renascimento foi muito interessante, porque aquela regressão eu tive um estado de presença incrível e o transe foi tranquilo e eu me senti muito acolhida, sabe? Foi uma coisa, eu tive muitas percepções sensoriais e principalmente eu acho que eu fiz algumas descobertas no sentido de que eu me senti lá na barriga da minha mãe, no útero, enfim. E eu me senti num cantinho, bem encolhida. E é como se eu tivesse passado muito tempo daquela forma, sabe? E como se tivesse um espaço, tinha que ter um espaço para algo mais, que eu não sei se pode ser um irmão ou não, não sei, eu não consegui perceber, mas que fez muito sentido em relação à minha vida, no decorrer da minha vida, como eu me sinto também. E me senti, já faço bastante trabalhos, mas assim, mais no meu canto, não me expondo muito. Então fez muito sentido. E sem falar em muitos insights, assim, que eu fui tendo no decorrer dos dias. Algumas coisas que foram fazendo sentido para mim. Bom, quando ele fala lá também que a gente tem a parte da saudade, do lar divino, isso fez sentido para mim, muito sentido para mim, né? E teve um exercício que eu fui fazendo, que eu não me recordo porque foram vários, mas que eu tive um transe, assim, e eu comecei a ver cores. E é como se eu tivesse algo, meu cordão tivesse gigante, assim, como indo para um outro lado. E também me veio o meu pai, que me queria muito, mas com muito medo mesmo. Que está num processo já de autoconhecimento, mas que tem um certo receio com os cursos da internet. Esse curso do Manuel, Psicologia Pré e Perinatal, ele é muito bom e a gente consegue sim acessar coisas que talvez até num presencial, se você fizesse, você conseguiria.